Olá! Hoje eu vou ensinar vocês a costurarem essa calça aqui. É uma calça que ela pode ser feita em jeans, ela tem um corte reto, uma cintura mais alta, mas eu vou cortar ela em brim. Você veja que o cos, ele é um cos bem largo, então ele tá aqui posicionado na dobra do tecido, mas para poder cortar o cos, eu vou ter que abrir o meu tecido, né? A parte do molde já tem margem de costura, já está prontinho para você cortar, é só posicionar no seu tecido. No caso da calça, vocês viram que eu fui com a fita métrica no início, medindo exatamente a linha do sentido do fio com a orelha ou a dobra do tecido para garantir que ele estivesse bem no ângulo correto. E depois é só cortar os acessórios, né? No caso, pertingal, braguilha, bolso, e tem essa parte de cima do bolso que vocês estão vendo ali que parece uma meia-lua, e tem o bolso completo que eu cortei em tricoline. O bolso das costas, ele é assim, a gente vai dobrar 2 vezes aqui, passar bem com o ferro e passar uma costura fechando esse bolso aqui. Eu não estou usando linha de pesponto, porque esse brim ele funciona muito bem só com uma linha normal mesmo. E eu fiz em brim porque eu queria fazer outra cor, mas ele é programado, né? O molde é pensado para ser feito num tecido bem grosso, como o jeans ou o brim. Para fazer a pence das costas, eu vazei o molde, né? Eu tirei aquela partezinha ali da pence, porque eu consigo riscar com a ajuda da caneta fantasminha bem certinho onde tem que ser essa pence, fica fácil de visualizar. Poderia ser giz de alfaiate também, embora como é uma linha bem precisa, assim, eu gosto de fazer com a caneta fantasminha. E aí, com a ajuda de um alfinete, eu vou costurando por cima desse risco que eu fiz, para poder costurar essa pence e deixar ela bem acabadinha, bem bonitinha, né? Então, poderia também alinhavar, se quisesse, fazer com linha e agulha, uma costura à mão, antes de ir para a máquina, fazer a costura definitiva aqui, fechando essa pence. Na nossa calça tem 2 pences na parte das costas. Ela é uma calça mais estilo wide leg, então ela é diferente de uma calça jeans, não tem pala, esse tipo de coisa. Marquei também no molde o lugar onde eu tenho que colocar esse bolso das costas, está marcado no seu molde e vou alfinetar. Você viu que tem um gabarito de bolso, né? Um bolso um pouco menor, que a gente passa com o ferro por cima dele e ele fica bem do tamanho certo que tem que ser. E aí os 2 bolsos, eles ficam exatamente iguais, né? Dos 2 lados da calça. E aí eu vou costurando na calça. No cantinho baixa a agulha, ergue o calcador, gira e vai passando essa costura prendendo o seu bolso na parte de trás das costas depois de fazer a pence. Eu fiz uma costura dupla, né? Então eu fui até ali, depois voltei ao longo de toda a parte do bolso, só para dar um charmezinho, né? Ficar bonitinho, esses detalhes que a gente gosta. Depois de fazer a pence e o bolso nas 2 partes das costas, vou colocar direito com direito e passar uma costura fechando o meu gancho costas. Então, só passar uma costura aqui, todo o acabamento eu estou fazendo em overlock. Passa a costura, tá prontinha a sua parte das costas. Agora na frente, lembra que eu cortei o bolso em tricoline? Escolhi um tricoline rosinha, poderia ser branco, poderia ser estampado. Isso aqui você pode fazer uma brincadeira se você quiser. E você vai cortar 2 partes do bolso em tricoline e essa partezinha aqui você corta no tecido principal, ou jeans, ou brim, como é o meu caso aqui. Passei o overlock para dar acabamento e eu vou costurar aqui nessa parte do bolso. Poderia ser o bolso inteiro em brim também, se você quisesse. Não precisaria necessariamente ser em tricoline, ser diferenciado. Depois que ele tiver costurado, a gente vai colocar assim, ó, tá vendo? Esse aqui é o direito da calça com direito do bolso. Ele vai encaixar bem bonitinho aqui nesse vãozinho da parte da frente. E eu passo uma costura prendendo agora, começando a prender o meu bolso na calça. Respeita a margem de costura. Depois que ele tiver costuradinho, a gente vai pegar e fazer uns piquezinhos nessa parte bem curva aqui, para que a vira ela fique bem perfeita também. É uma viradinha muito curva, por isso é importante fazer esses piquezinhos, chegar o mais próximo possível da costura, sem ultrapassar a costura, né? Então, você vai colocando aqui sem ultrapassar a costura. E aí, quando você vira, você vai passar bem a ferro para que ele fique bem, com acabamento bem bonitinho. E para a parte do bolso agora, eu passo um pespontinho. Essa costura, esse pesponto que eu estou passando, ele vai ajudar o nosso bolso a ficar dentro da calça e não vai mais escapar. Ó, aqui passado com ferro, tá vendo? Para que fique bem assentadinho. Dobro o meu bolso aqui agora, passo ele, deixo ele bem ajustado e vou passar uma costura nessa parte de baixo agora para fechar o meu bolso. Então, passo uma costura aqui e já passo também a overlock para dar acabamento e depois termino de costurar ele aqui na lateral e na parte de cima para que ele fique bem
presinho. E aí meu bolso já tá pronto também da parte da frente. Seguindo adiante, a gente vai começar a colocar a nossa braguilha. Então a braguilha, ela é única, ela é simples, né? A gente não vai cortar ela duas vezes. Passei o overlock aqui na calça, já para dar o acabamento, e na braguilha também, tá vendo? Vou colocar ela aqui, bem posicionadinha, e passar uma costura só prendendo a braguilha aqui na parte da calça, respeitando a margem de costura. A gente às vezes tem medo de colocar braguilha, zíper, pertingal, mas eu vou te mostrar de um jeito bem simples de fazer. E você vai ver que você vai perder o medo aí se você começar a treinar e colocar em prática os ensinamentos, né? Terminou de costurar aqui, dá o retrocesso. Eu já abro essa minha braguilha aqui, viro ela dessa forma e vou fazer um pespontinho nela aqui também, justamente para que ela não vire depois para fora, para que ela fique bem presinha. Então, esse pesponto ele vai ficar para o lado da braguilha, ele não aparece no nosso direito da calça. Inclusive, eu vou passar bem com ferro, ó, tá vendo? Já toda essa dobrinha aqui da parte de baixo que vai me ajudar a fechar a calça depois. Então, todo passadinho com ferro, já posso vir com o meu zíper. É um zíper comum, fecho Eckler também, muitas regiões do Brasil chama, né? E a gente vai posicionar ele aqui, ó, o direito do zíper com o direito da braguilha, bem perto da costura de pesponto, e vai alfinetar bem perto da costura de pesponto, porque a gente vai costurar para esse lado que tá virado pro nosso overlock, né, pro nosso acabamento. Então, passa a costura no zíper assim, o zíper está olhando para a braguilha. Depois aqui você pode tirar para abrir o zíper, né, para terminar de costurar aqui, terminar de passar essa costura com bastante capricho, até o final, deixando essa parte do zíper já bem presinha. Terminando esse aqui, a gente vai agora fechar o zíper. E essa perninha que não foi costurada, a gente faz uma dobra, tá vendo? Essa aqui, ó, que não foi costurada, a gente faz uma dobrinha nela e alfineta, pra perninha dela ficar dobrada pra cima assim. E a gente vai fazer o desenho da braguilha aqui. Como eu passei bem com o ferro, dá pra ver esse desenho, tá vendo? Senão você pode, com um giz de alfaiate ali, riscar com a caneta fantasminha, para você conseguir seguir esse desenho e fazer o desenho da braguilha. Quando a gente virar a curvinha aqui, um dos pezinhos do zíper, ele vai passar por cima, o outro, que tá alfinetado, né, que a gente virou, ele não vai passar por cima, e ele fica assim, ó. Quando a gente olhar, esse pezinho aqui, ele tá totalmente solto, totalmente livre. E é esse que vai ser costurado no pertingal. Essa outra parte aqui chama pertingal, e é ela que protege a nossa barriga, né, quando a gente vai fechar o zíper. Então, costura essa perna livre no pertingal. Costuradinho, tá vendo? Tá presinho aqui. Quando você abrir, já vai ter carinha de zíper montado, já vai ter essa proteção para sua barriga quando você abrir. E aí a gente vai vir agora com a outra perna da calça, que eu também já coloquei o bolso, também já tá prontinha. Eu puxo essa parte aqui da braguilha para cima, não vou trabalhar com ela agora, e eu vou só costurar nesse sanduíche de perninha de zíper, pertingal e outra perna da calça, passar uma costura prendendo, ele vai ficar 3 partes costuradas. E aqui eu não vou até o final, deixo cerca de 1 centímetro aqui, então só costuro até aqui. Vou para a máquina, respeito aquele 1 centímetro que eu tinha deixado, para prender, terminar de prender aqui a minha parte da calça na perninha do zíper e no pertingal. Depois que tiver costurado, olha só, aqui embaixo tá aberto ainda o gancho, né? Se eu olhar aqui, tá já prontinha as 2 partes, mas aqui ele fica presinho, tá vendo? Me incomoda. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bem onde eu terminei essa costura, 1 centímetro acima, eu dou um piquezinho. Pode abrir aqui, ó, não tem perigo, pode abrir porque depois a gente vai costurar por cima e ela consegue virar para cá. Quando ela vira para cá, encaixa perfeitamente o meu gancho, porque eu vou costurar por cima. Então, como já passei com ferro aquela outra partezinha ali, ele encaixa bem perfeitamente. Ele é bem curvo, né? Mas não faz mal, a gente vai deixando ele retinho aqui, ó, puxando ele, ajustando, pra gente fechar esse gancho agora olhando por cima. Então, ele é um pouco diferente do que o gancho das costas, por exemplo, né? Que a gente colocou direito com direito. Aqui a gente vai ajustando dessa forma aqui para poder fechar. E ele já tá basicamente pronto, assim. Tome bastante cuidado para respeitar as margens de costura, para respeitar os encontros, porque aí ele fica bem perfeitinho mesmo. E agora, um pouquinho para cima aqui, venho e faço uma costura, fechando o meu gancho por cima da peça já costurada.
Tá vendo? Ele fica um pespontinho aqui por essa parte. E depois eu vou mostrar para vocês do avesso, ele fica perfeito também. Chegou aqui embaixo, dá retrocesso. E olha só do avesso como fica. Fica perfeitinho, olha só. Encontradinho, ele faz a curva depois. Pertingal aqui tá solto, a gente precisa costurar ele, dar um acabamentinho aqui. Então, a gente pega uma partezinha da nossa braguilha que ainda tá soltinha ali, né? E passa uma costura prendendo no pertingal aqui, ó. Tá vendo? Isso não aparece pro lado de fora, é só aqui dentro mesmo, para que esse pertingal não fique solto. Agora, costas prontas e frente pronta, a gente vai colocar direito com direito e fechar as duas laterais. Não tem segredo, ainda mais com um molde como esse, que ele já vem prontinho, pilotado. Essa calça que vocês estão vendo é a calça que eu costurei. A partir desse molde, a calça que eu tô costurando aí pra vocês, ela é cintura um pouco mais alta, faz parte dos moldes da escola de costurar. E a gente vai agora juntar o gancho aqui e fechar o gancho também. Tem passantes, porque essa calça ela combina muito bem com cinto. Então, o molde do passante você dobra uma vez, dobra mais uma, dobra ao meio aqui e vai passar uma costura fechando esse passante. É o tipo de coisa simples de fazer também e que dá assim, um detalhe, né? Deixa a calça mais profissional, mais com carinha de funcional. E, como eu falei, por ela ser cintura alta, ela combina muito bem com cinto. Ali eu tô usando com cinto da mesma cor, né? Mas combinaria perfeitamente com um cintinho de outra cor também. Cortei esses passantes, veja que eu passei duas costuras paralelas, né? Cortei ele em 10 centímetros e a gente vai precisar de 5 passantes como esse. Então, arruma 5 de 10 em 10 centímetros, ele poderia até ser um pouco menor, mas assim eu prefiro que sobre do que falte. E você veja que eu tenho cos, ele é um cos inteiro, tem esse piquezinho das costas, e você vai ver que quando você dobrar bem no piquezinho, um dos lados é maior que o outro. É justamente para a gente conseguir encaixar o pertingal. Então, eu coloco no piquezinho o primeiro passante e vou começar a juntar o meu cos direito com direito. Então, coloco direito com direito, no outro cos também tem o meu passante, ele vai ser cortado 2 vezes. Lembra que eu falei que a gente tinha que abrir o tecido para cortar esse cos, né? Porque para respeitar o sentido do fio. Aqui agora eu estou marcando 17 centímetros a partir desse primeiro pertingal, desse primeiro passante aqui, 17 centímetros, coloco o segundo. Então, posiciono bem certinho aqui, alfineto, depois vou marcar 17 centímetros e vou colocar o terceiro. E depois, para o outro lado, vou fazer a mesma coisa e a gente vai ter os nossos 5 passantes ao longo da nossa calça aqui, cerca de 17 centímetros. Essa calça é uma tamanho 42, então, se você for fazer uma 46, 48, você pode colocar 18 centímetros. E aí, depois que tiver todo prontinho, todo alfinetado, vamos passar uma costura nessa parte de cima do nosso cos. Essa costura também é muito simples, respeite a margem de costura, vai tirando o alfinete e prendendo, né, os passantes ali nessa parte de cima. Então, mais um detalhe que fica funcional, fica bonito e com ele prontinho. Nós vamos agora prender o cos na nossa peça. Então, aquele piquezinho que tem no meio do cos, que a gente colocou, no meio do cos não, né? Na parte das costas do cos ali, a gente colocou o primeiro passante, você vai posicionar bem na dobra do tecido. E essa parte do cos que ela é maior, ela tem que ficar virada para o lado que tem o pertingal, porque o pertingal faz a parte da frente da calça também ficar maior. Então, eu quis fazer um cos diferenciado, inteiriço aqui para vocês, e ele tem essa diferença na hora de costurar. Depois de todo alfinetado, a gente vai passar uma costura prendendo. Eu tô aqui pelo meu lado avesso, tá vendo? Então, vai pra máquina, passa uma costura, prende e você vai fazer sempre do lado do avesso. É muito importante que o seu cos fique um pouco maior do que o tamanho da calça, né? Porque agora a gente vai ter que fazer esse acabamento. Mas deixa eu contar que arrebentou meu zíper. Eu tive que tirar o cos, fazer o zíper novamente. E aí, quando eu voltei, eu prendi ele pelo direito. Tá vendo? Aqui tá presinho pelo direito. Mas pode fazer pelo avesso que ele fica melhor, mais fácil. Eu prendi o meu pelo direito. Então, como ele ficou um pouquinho maior aqui, ó, agora a gente passa uma costura. Veja que eu já dobrei ali essa partezinha, tá vendo? Passa uma costura bem rentinha. Porque agora, quando a gente virar isso para cima, ele já vai estar com o acabamento perfeito. Então, dobrei as 2 pontinhas ali, isso me ajuda a fazer um cantinho bem legal desse lado de cá. Depois eu vou ajudar com a tesoura. Do outro lado, a mesma coisa. Então, faz essa dobrinha aqui,
para poder virar para cima. E agora a gente vai fazer o acabamento, né? Vai costurar esse cos. Então, se ele estivesse virando para o lado direito, seria mais fácil. Mas assim vai dar também. Alfinetei ele todo pelo avesso, tá vendo? Todo alfinetadinho, poderia alinhavar se eu quisesse a mão, para garantir que ele ficasse no lugar. E eu vou passar uma costura agora para fazer esse pesponto. Eu vou passar essa costura de pesponto pelo direito. Então, ficaria mais fácil estar alfinetado, estar olhando agora pelo direito, né? Mas no caso, desse jeito que eu tô fazendo também, funciona, também dá. Veja que eu vou ajudando ali, tirando os alfinetes. É um pouquinho de trabalho a mais, mas fica assim, perfeito. Aqui tem que passar com ferro. Passei esse pesponto por cima também. E agora o nosso passante a gente vai fazer da seguinte forma. Você dobra aqui e vai passar uma costura, terminando ele aqui, ó, prendendo ele aqui. Essa sobra, esse excesso que fica de passante, a gente vem e limpa, tá vendo? E aí ele fica presinho, prontinho aqui na parte da nossa calça. Olha só como ele fica pelo avesso, também delicadinho, bonitinho. Para pregar o nosso botão, vou fazer com caseador automático. Eu sempre faço uma casinha num retalho para ver se tá bonitinha, se tá como eu quero, se é bem isso. Às vezes a máquina, ela, né, dá pula-ponto, tal. Eu sempre gosto de fazer uma reserva. E veja que eu deixei meu botão meio soltinho. Eu gosto de fazer a casinha um pouquinho maior que o botão. Então, eu coloco o botão ali para ter uma referência, mas eu não aperto para que ele fique exatamente apertado. Eu deixo um pouquinho soltinho, tanto que na trepidação ali da máquina, o meu botão escapuliu ali, né? Não faz mal, o importante é o tamanho que a gente vai fazer. Agora, com a casinha ficou bonitinha, ficou como eu queria, vou e faço na minha peça. Então, a casinha, ela fica na horizontal, né? A gente coloca ela e deixa ela bem bonitinha, olha só. E agora eu vou prender aqui para passar, para abrir. Fiz o primeiro furinho com o meu descosturador, mas eu gosto de abrir com a tesoura. Pode ser uma tesoura pequenininha também, né? Uma tesourinha de bordado, fica bom para fazer. E a minha casinha tá pronta. Tá passando o botão? Tá. Ai, que linda. Então, eu vou passar para a próxima parte, que é fechar aqui, ver onde tá a minha casinha e fazer uma marcação para colocar o meu botão. Fiz a marcação, agora posso abrir e vir e prender o meu botão. Assim que o botão estiver preso, a peça tá pronta. Na verdade, ainda tem que fazer uma bainha na parte de baixo, né? Dobrar 2 vezes para dentro, fazer a bainha, deixar bem caprichada. Eu gosto de fazer isso depois que eu provo a peça, mas, basicamente, depois de pregar o botão, a peça está prontinha. Arremata bem para que ele não escape. E, se você quiser conhecer mais a Escola de Costurar, é só você clicar no link que está na bio ou ler esse QR Code que está na tela. Beijo e muito obrigada por ter assistido a aula.